Próximo a falar, a vereadora Mariana, 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares e público que nos acompanham, é um prazer ter essa plateia lotada hoje. Eu vou tomar liberdade para ler o discurso, até para que a gente evite incompreensões. Eu quero novas empresas e novos investimentos e desenvolvimento sustentável para a cidade de Limeira, com segurança jurídica e transparência. Essa é a forma que eu atuo como vereadora, com responsabilidade de quem avalia os processos com profundidade, com o objetivo de entregar o melhor para a cidade, para os limeirenses e para os potenciais investidores. Antes de tratar das especificidades do tema aqui, eu quero registrar que em nenhum momento, apesar de acusações públicas infundadas nos últimos dias, qualquer tratamento diferente da minha parte aconteceu em relação aos prazos previstos. Eu não segurei nenhum projeto, muito pelo contrário, estudei cada uma das 259 páginas que tratava o PLC 14, olhando sempre pelo bem coletivo e no tempo correto. Também vale dizer que a avaliação dos projetos apresentados nesta casa agora exige mais que bom senso, mas competência técnica e o entendimento dos trâmites legais para que seja aprovado, sem o risco de passar por uma ação de inconstitucionalidade, sem que tudo que se propõe seja anulado pela Justiça em seguida, por não seguir o rito adequado. E eu explico que o regime de urgência, para os que não conhecem as regras da Casa, significa que o Executivo pede que um projeto seja votado sem avaliação das comissões permanentes. No caso, faltam pareceres da Comissão de Orçamento, Obras e Meio Ambiente, e por qual motivo. Mas ainda, o Estatuto da Cidade prevê que, na revisão e fiscalização do plano diretor, o Executivo e o Legislativo, ou seja, é minha responsabilidade como vereadora, garantam a discussão plena em audiências públicas com participação da população. Isso está explícito no artigo 40, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade. Além disso, o próprio plano diretor, no seu artigo 130, faz a mesma determinação de garantia de participação popular em todas as fases de processo de planejamento da política territorial ambiental por audiência pública. Descumprir esse rito é, além de falta de transparência, expor uma eventual aprovação a um processo de nulidade, prejudicando ainda mais qualquer iniciativa em prol da cidade. Tanto estudei esses projetos com o objetivo de promover os melhores resultados para os limeirenses, para os empresários, para a cidade, que encontrei inúmeras decisões de nulidade já proferidas pela Justiça em situações similares, em cidades aqui do estado de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, por exemplo. Isso não pode acontecer em Limeira. Se queremos atrair investimentos, temos que oferecer segurança para eles. E diferente do movimento que foi criado neste final de semana, que ao omitir informações, expôs pessoas de forma errada, falando sobre o PLC como uma iniciativa que trata da chegada de uma empresa, esses projetos contemplavam no documento enviado à Câmara e contemplam, nesses 2 PLCs que foram procurados hoje, o tombamento de mais de 200 imóveis que foi retirado, explico depois, alteração de zonas de estacionamento, de zoneamento da rodovia Limeira-Mugimirim, Limeira-Brescaba, Via Guilherme Diber, pensão para a construção de aeroporto privado sem que o nosso aeroporto seja viabilizado, alteração de permeabilidade visual dos muros de condomínio, entre outras inúmeras alterações. É uma irresponsabilidade tratar desse assunto de forma superficial, induzir pessoas comuns ao entendimento equivocado sobre um assunto que atinge toda a população, induzir pessoas comuns a disseminarem informações equivocadas. A mudança de zoneamento tem impacto em transporte, meio ambiente, saneamento, segurança. Temos plena condição de promover essas mudanças, desde que maneira estruturada e munidos de informações que ainda não temos. Não houve, até aqui, nenhuma conversa do Executivo com os vereadores. A Procuradoria da Câmara deu um parecer em tempo recorde, enquanto que outros projetos que estão na Procuradoria estão há meses esperando um parecer. E eu, Mariana, analisei todas as páginas dentro do tempo regimentar. E, avaliando todos os pontos, eu não tenho entendimento que haja um fato novo, necessidade hoje de avaliação em regime de urgência, ou seja, que isso seja aprovado sem a participação popular e baseada nos princípios constitucionais. Importante dizer que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que as decisões do Complan não substituem a participação popular por audiência pública, por exemplo. Sobre a empresa, que se comenta com intenções de implantação da cidade, não foi apresentado a nós, vereadores, por exemplo,
o relatório de impacto ambiental ou documento oficial de intenções. Com os rumores da chegada de um novo investidor, ainda surgiram informações ou desinformações paralelas e promessas para a população sobre construções de 15 UBS sem nenhuma base oficial, até de que forma ilusória, criando uma mobilização, eu vou encerrar, presidente, com mobilização que não foi baseada na realidade. Somos partes do processo como vereadores e não fomos procurados pelo Executivo. Mas eu, pessoalmente, durante a análise dos materiais, fui procurado por empresários, proprietários de áreas, cidadãos pessoalmente interessados no projeto e expliquei cada detalhe que tive acesso. Nestes diálogos, todos entenderam os pontos trazidos sobre a necessidade de atendimento às leis e a insegurança jurídica gerada pela aprovação de um projeto como este, sem cumprir os trâmites legais. Toda empresa comprometida com os processos de compliance, transparência, governança, gestão de risco e integridade reconhece a fragilidade existente na aprovação de um projeto que pode ser questionado a qualquer momento. Aprovar esse projeto de forma como se busca hoje é promover um alto grau de risco para a cidade e para qualquer eventual investidor. O plano diretor orienta o desenvolvimento e o crescimento urbano de toda a cidade, e ele busca melhorar a vida de todo cidadão, reduzir desigualdades, promover desenvolvimento econômico. Como o próprio nome diz, é um plano, olha para o presente e olha para o futuro. Impacta milhares de pessoas, pressupõe planejamento e não uma ação feita às pressas, sem transparência. Então, eu reitero meu parecer dado à Comissão de Constituição e Justiça sobre a promoção de audiência pública em cumprimento ao princípio da transparência e da democracia participativa, seguindo todos os trâmites legais. Recomendo que um assunto que aguarda desde 2019, tempo que aguardamos pela revisão do plano diretor, que teve parte avaliada e pronta, porém nunca encaminhada desde 2022, não seja tratado como urgência, mas sim que sigam as regras constitucionais do Estatuto da Cidade e do próprio plano diretor, e seja votado e aprovado, acompanhando a análise criteriosa de seus impactos, e aí sim, beneficiando toda a cidade de Limeira. Como advogada, eu tenho certeza que a empresa prefere aguardar alguns dias para ter o processo de alteração de zoneamento seguro e não frágil, com possibilidade de anulação pela Justiça. Eu repito o que eu disse no início, eu quero novas empresas, novos investimentos e o desenvolvimento sustentável para a cidade de Limeira, com segurança jurídica e transparência. Vereador